Vamos lá, gente de Deus, tudo bem? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre o desenvolvimento do trabalho na cidade de Cochabamba, o ponto de apoio em Cochabamba. Para que vocês possam ter ideia, nós iniciamos o trabalho em Santa Cruz de la Sierra, esse do programa de apoio, né? Eu estou aqui contando, quem sabe até chegando agora. Você pode ver aí alguns vídeos para trás e no final vou deixar também uma telinha assim do programa de apoio. E eu tô contando aqui alguns vídeos aí, contando a história desse projeto aí, né? Como iniciou. Isso serve para os irmãos que também estão iniciando, trabalhando com a gente, né? Mas estão à frente de alguns pontos de apoio e saber como é que foi o andamento desse trabalho, né? Bom, em primeiro lugar, o ponto de apoio em Cochabamba foi um lugar bastante complicado para a gente, tá? Isso me marcou bastante, porque eu achei que ia ser fácil. Cochabamba é uma cidade, né, que praticamente ela fica no meio, indo para La Paz e Oruro, aquela parte alta da Bolívia. Então você sai de Santa Cruz muitas vezes de noite, 8 horas da noite, né, 7, 8 horas. E quando é de manhã, você vai estar em Cochabamba. Você viaja a noite inteira e no outro dia de manhã você está em Cochabamba. Muitas vezes a gente descia em Cochabamba, ficava em Cochabamba evangelizando 1, 2 dias, depois pegava outro ônibus, ia para La Paz ou ia para Oruro para poder fazer o trabalho nessas cidades. Então, eu vi em Cochabamba uma cidade intermediária para essa região alta da Bolívia, porque Santa Cruz está na parte baixa, Oruro, Sucre, Potosí, La Paz, tudo na parte alta, e Cochabamba ela está intermediária, né? Só para que vocês possam ver a questão de altura, né? Santa Cruz está a 300 metros de altitude, La Paz, Cochabamba está a 2.400 mais ou menos, 2.000 a 2.400, é a média de Cochabamba. Então, nesse caso, eu pensei logo assim, a gente precisa de um lugar para receber material em Cochabamba e ser uma ponte para as outras cidades. Mas, irmão, eu pensei que Deus ia me dar rápido isso aí. O problema é que nós tivemos a barreira do fator pessoa. Você conhece o fator pessoa? Então, assim, o projeto, você não trabalha só com mecanismo de trabalho. Não adianta você... Eu fui em Cochabamba e encontrei um missionário, todo animadão e tal, missionário. Aí eu expliquei para ele, ó, o projeto é assim, assim, assim. Amém, glória a Deus. Irmão, uma coisa é o camarada falar que vai fazer. Outra coisa é ele ir fazer. Eu tive uma série de experiências ali, coisas que eu já tinha passado, voltei a fazer em Cochabamba e eu tive problemas também, tá? Mas cada vez que eu ia para Cochabamba, a gente fazia um trabalho de impacto, a gente fazia um trabalho no meio da rua, né? Posso estar deixando foto aqui para vocês. A gente ia para a rua, a gente estava pregando no meio da rua, distribuindo a literatura, pregando com megafone, fazendo trabalho de evangelismo, sabe? A gente não... Uma coisa assim que isso dá muita oportunidade. E você, quando faz esse tipo de trabalho de evangelismo, e sempre visando a fazer o contato com evangelistas locais, isso tem um custo para isso aí, né? Porque você vai deslocar com um grupo de pessoas para fazer o evangelismo em um determinado lugar, vai ter o custo. E também vai ter você não acerta da primeira, sabe? Muitas vezes você vai lá uma vez e não encontra ninguém. Então, eu mantinha um foco seguinte. Primeiro ponto, evangelismo. Ou seja, eu poderia voltar 10 vezes lá para mim tranquilo, não encontrei ninguém. Mas o segundo foco meu era encontrar alguém que pudesse receber o material e fosse um apoio ali em Cochabamba. E nós fizemos isso uma vez, outra vez, sabe? Pegava um ônibus, levantava um recurso, organizava os materiais, levantava o recurso. Às vezes os evangelistas que iam comigo não tinham dinheiro para comida, não tinha dinheiro para alojamento, não tinha dinheiro para pagar a passagem, nada. Quem pagava, acabava, era tudo eu. Então eu pegava, chegava para eles, bora, pastor, mas eu não tenho recurso, coisa e tal. Não, eu levantava o recurso, falava com a igreja, falava com um, falava com o outro, conseguia um recurso, pagava a passagem daquela tropa toda, a gente ia para lá, ficava um dia inteiro, 2 dias no meio da rua, 3 dias às vezes no meio da rua.
Às vezes a gente conseguia alojamento, às vezes a gente não conseguia alojamento, né? Então era bem assim, sabe? Era bem tenso o trabalho. Mas o meu primeiro foco, qual que era? Sempre, meu primeiro foco, evangelismo, evangelizar. O segundo foco que eu tinha, encontrar alguém que pudesse ser um apoio para os demais. Porque eu sabia que tinha mais gente ali trabalhando. E nós precisávamos de alguém. Só que entrei em contato primeiro com os primeiros irmãos, que eram até uns missionários. E todo empolgado, dizendo que ia fazer. E aí entra a minha primeira experiência. A partir do momento que você vê que uma pessoa... Deixa eu tomar meu mate aqui. A partir do momento que você vê que uma pessoa, um missionário, um evangelista, ele tem um projeto dele, irmão, ele já está com aquilo ali na cabeça já há um bom tempo. Deixa eu deixar aqui, espero que não caia. Ele já está com aquilo ali, uma visão dele, já há um bom tempo aquilo ali. E ele está lutando. E normalmente naquela luta, tem muita gente que é assim, né? Ela olha tudo ao seu redor como uma oportunidade de incrementar aquele projeto. O grande problema é que também um programa de apoio, ele é um projeto e ele tem um foco de trabalho. E muitas vezes não encaixa o projeto do evangelista, do missionário com quem você vai trabalhar, junto com o programa de apoio. Então nós tivemos casos, por exemplo, de missionários que ele tinha um alvo de estar apoiando as igrejas. Sabe, de estar apoiando as igrejas, de estar fazendo uma coisa ou outra com as igrejas. Quando ele me viu que eu tinha material, a primeira coisa que ele pensou, vou pegar o material do pastor Peniel e vou levar para as igrejas. E foi a primeira coisa que eu falei para ele não fazer. Então, eu notei assim que ele ficou meio sério, falou para mim que não ia fazer, mas irmão, o projeto dele fala mais alto na cabeça dele. E lá vai ele fazer aquilo que eu falei para ele não fazer, né? E até que foi um problema. Aí nós voltando de novo, vai para Cochabamba, volta para Santa Cruz, vai para Cochabamba com outro grupo, a gente sempre evangelizando em Cochabamba, encontramos outro irmão. E nesse processo nós encontramos essa outra pessoa, o alvo dele, ele tinha um projeto de fazer tipo uma escola de missões, então eu senti que ele estava naquela visão de tentar trazer o maior número de pessoas para ele. Aí eu expliquei como é que a gente estava trabalhando, que o nosso foco era apoiar os evangelistas, etc. E ele falou que ia fazer. Mas o que eu prestei atenção é que ele não fazia o trabalho de evangelismo. Ele ficava indo nas igrejas para trazer as pessoas para ele, para o curso que ele estava fazendo ali. E aí, irmão, quando eu falei para ele, olha, vamos trabalhar assim, irmão, tem como fazer assim, 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 os evangelistas... Ele começou a ter contato, eu mesmo comecei a passar os contatos dos evangelistas para ele. Estou contando aqui alguns perrengues que eu passei em Cochabamba, né? Pode servir aqui de exemplo aqui. Então eu comecei a passar os contatos dos evangelistas para ele. E aí ele começou a se ocupar em dar material para o evangelista. Ele começou a não gostar muito daquilo, tá? Porque o foco dele era o quê? Ir numa igreja, chegar lá, dar os materiaizinhos para a igreja, fazer média com o pastor, convidar para o curso dele. Ele não queria, ele quis se ocupar no curso dele. Então, quando ele viu o meu material, um material de graça, um bom material, ele teve aquela coisa de... E lá vai eu de novo, outra pessoa que eu tive que visorar, porque não estava funcionando. Aí nós já tivemos casos de missionário que pegava o material e levava para as igrejas, para ficar dando para as igrejas, fazendo média com os pastores. Nós tivemos missionários que... nós tivemos evangelistas locais, bolivianos, né? Não missionários estrangeiros, no caso brasileiro, né? Mas bolivianos que eles tinham o desejo de formar um grupo de evangelismo para estar saindo com eles. Então eles encontravam os evangelistas e falavam assim, ó, eu dou o material para você, mas só se você sair comigo para evangelizar, com o nosso grupo aqui. Você tem que pelo menos uma vez por semana sair com a gente. E aí começou a chocar as coisas, porque os evangelistas, eles têm a visão deles, eles têm a igreja deles, etc. Então assim, começou a usar o material para dominar os evangelistas. Lá vai eu de novo cortar mais outra pessoa. Então o fator pessoal em Cochabamba para nós foi bastante complicado. E isso, não pensa que foi assim, pela WhatsApp. Não, era eu indo lá. Eu ia lá, começava a trabalhar com a pessoa e gastava mandando material. Às vezes eu tinha que levantar, nós não tínhamos alguém para levar o material para Cochabamba. Eu tinha que levantar recurso, pagar o frete, material, ia para Cochabamba. Caía na mão do camarada, o camarada me fazia tudo errado e o projeto não andava.
E assim, irmão, eu, sinceramente, nós continuamos fazendo trabalho. E um dia eu mais ou menos pensei assim, eu acho que aqui é uma pedreira, tem bastante gente trabalhando, mas em relação a pessoas que possam captar a nossa visão de trabalho, tá difícil. Eu acho que eu vou ter que continuar mandando os materiais de Santa Cruz. Eu comecei a pensar isso, mandar os materiais de Santa Cruz para Cochabamba e eu continuar fazendo trabalho em Cochabamba para estar identificando o outro. Nós tivemos até esse problema, deixa eu comentar isso aqui. Eu comecei a entrar em contato com os evangelistas para que os evangelistas possam me apresentar outros evangelistas. E aí os evangelistas parece que sacavam que esse era o meu desejo, né? E eles não me apresentavam. Eles falavam assim, pastor, me dá o material que eu tô tendo contato com muito evangelista aqui. Eu falei, não, me apresenta esses evangelistas. E eles enrolavam. E aí eu, para testar, dava o material e eu vi que ele estava dando material. Aí logo eu já pensei, ele está com segundas intenções. E aí quando eu ia investigar, eu chegava em Cochabamba, pegava um ônibus de novo, viajava mais uma noite, estava lá. Quando chegava lá que eu ia ver, o camarada estava realmente, né? Tinha lá as ideias dele lá. Geralmente era a questão de dominar, geralmente era a questão de criar um grupinho e por fora, né? E eu tô te ajudando aqui, mas me ajuda financeiramente. Aí entra a questão de finança. Não era vendendo diretamente, mas ficava pedindo ajuda, coisa. Olha assim, eu tive muito problema ali. Aí um dia eu entrei dentro do meu quarto e eu meio que desisti de Cochabamba. Falei, cansei dessa cidade, pelo amor de Deus. Cansei. E eu entrei no quarto e falei, Senhor, eu sei que Deus tem alguém nesse lugar. Não é possível, com uma cidade de mais de 1,5 milhão de habitantes, não tem um evangelista que faça esse trabalho de uma forma correta. Eu já estou anos. Irmão, acho que já tinha passado, acho que 5 anos. Desde 2010, eu viajando para Cochabamba. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Acho que já era 2015 isso aí. E eu estava lá e eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, se é da tua vontade, coloca alguém no meu caminho. Entreguei na mão do Senhor, limpei meu coração, lavei minhas mãos, como dizem, em relação a Cochabamba. Falei para o Senhor que eu ia continuar voltando a Cochabamba e tentar. Porque eu volto a dizer para vocês, não adianta você tentar desenvolver o trabalho num determinado lugar com meia boca, sabe? Com faz de conta que está acontecendo. O importante é ele estar fazendo lá. Está fazendo tudo errado, mas está fazendo. Então é você que vai estar gastando seu tempo fazendo uma coisa errada. É você pegando dinheiro de oferta que você vai dar conta diante de Deus. Você está empregando ali de uma forma errada. Então, ou a coisa é do jeito que é para ser, eu prefiro parar, porque não tem condições. Porque não vai ter resultado. Vai virar bagunça e não anda o negócio. E aí eu peguei e falei, não, eu vou com o meu grupo, vou evangelizar lá, vou fazer o trabalho lá de evangelismo, vou para a rua, vou estar fazendo trabalho. Às vezes eu pagava, às vezes eu não podia ir. E eu convidava 2, 3 irmãos, eu falei, irmão, pegava o irmão que trabalhava comigo, né, que saía sempre para evangelizar comigo, dava o material para eles e eu falava, vão lá em Cochabamba evangelizar. Pagava a passagem deles, pagava a alimentação deles, pagava o alojamento deles para eles estarem fazendo trabalho lá. Então, fiz isso várias vezes, né? Levantava o dinheiro para que sempre a gente tivesse algum grupo fazendo trabalho em Cochabamba com o objetivo de estar evangelizando e o objetivo de levantar alguém. E aí, amado, um dia eu estava em casa, foi quando um jovem entrou em contato comigo e ele veio na nossa casa e a história dele foi mais ou menos assim. Aí entra a história do irmão Nigel, posso deixar aqui uma foto dele, irmão Nigel Mercado, né? Esteve comigo aqui faz pouco tempo aqui no Paraguai, ficou mais de um mês aqui, nos ajudando bastante. E aí o Nigel, ele estava evangelizando em Cochabamba, no meio da rua. Ele formou um grupo de jovens que estavam evangelizando com ele. E como eles não tinham dinheiro para comprar a literatura, eles usaram um sistema, né, que ele aprendeu numa escola de missões lá que ele andou lá. 2 jovens vendiam suco, passavam o dia vendendo suco, enquanto o restante estava evangelizando. No outro dia, os 2 que venderam pegavam o dinheiro da venda, compravam a literatura, e aí outros 2 iam vender enquanto eles iam. Então eles faziam aquele rodízio, né? Todo dia tinha 2 vendendo e o restante estava evangelizando. E com o dinheiro da venda eles pagavam
as passagens deles para eles se locomover e pagavam também a literatura, né? Que a literatura é caro. E aí um dia eles estavam numa feira daquela, evangelizando com a literatura ali, tá? E aí um rapaz aproximou e falou assim: olha, vocês, quando é que vocês conseguem literatura? Aí eles falaram: não, a gente faz assim, assim, assim. Não, vocês vão precisar mais vender suco. Eu tenho um contato. Ele falou, e ele meio que ficou assim, né? Ele falou: não, vou te dar o contato. Deu o contato, meu número. E aí foi quando o Nair, ele entra em contato comigo e dias depois já estava lá na minha casa. Pegou um ônibus em Cochabamba e já vem lá em casa. Eu vi o jeito dele, assim, né, novão, né, e ele contando a história dele, pá. Aí um dia, aí eu dei umas 5 caixas para ele, ficou feliz. Pegou as 5 caixas, entrou no ônibus e viajou 400, mais de 400, quase 500 quilômetros. E foi com as 5 caixas. E começou a evangelizar. Terminou as 5 caixas, ele pega de novo o ônibus, 500 quilômetros de viagem, presta atenção nisso. Ele pega o ônibus de novo e volta de novo. E eu dou mais umas quantas caixas para ele. Ele volta de novo para evangelizar. Fica evangelizando lá, depois ele pega de novo a passar e volta de novo. Irmão, eu comecei a ver aquele jovem, né? A diferença dele para os demais, que era aquela sugação, segunda intenção, coisa e tal. Eu vi a intenção do irmão Nair, que era a outra, né? Então, aí um dia eu cheguei para ele e falei: e se eu te der 50 caixas para você levar para Cochabamba, pro teu trabalho, e você apoiar a outra? Ele começou a chorar, sabe? Ele começou a chorar assim, emocionado. Então eu dei as 50 caixas para ele. Ele foi embora para Cochabamba, fez o trabalho do jeito que eu orientei. E aí nós abrimos o ponto de apoio em Cochabamba com o irmão Nair. E aí começou a crescer o trabalho, expandir. E eu naquela época, isso em 2015, né, eu já estava trabalhando com vários outros irmãos para ver, né, com quem que a gente ia estar colocando o material e com quem que a gente ia trabalhar junto, né, no desenvolvimento desse trabalho, que na época o trabalho já estava crescendo, né, isso na Bolívia. E eu vi muito esforço do Nair. Eu fiquei vendo assim, eu falei: olha só que coisa, né? E o rapaz vai para lá e vai para cá, corre para cá e levanta recurso, vende não sei o que, vendia suco com a mãe dele, levantava recurso, pá. E aí eu comecei a mandar material para ele. Moral da história: o Nair começou a sair bastante comigo. Ele vinha muitas vezes lá na minha casa, ficava dias na minha casa. E montamos o ponto de apoio em Cochabamba. O trabalho começou a crescer bastante. E aí já entra a história do irmão Nair, né? Ele começou a fazer um bom trabalho, vinha para Santa Cruz, ficava comigo e a gente compartilhava muita coisa, eu ia conversando com ele, né? A gente viajou bastante para outros lugares, abrindo pontos de apoio, saímos bastante para evangelizar. E quando chegou em 2017, isso 2 anos depois, minha carteira de identidade na Bolívia venceu. O Nair, aí eu comecei a mandar o Nair para ele resolver, porque eu não podia viajar sem identidade, né? Aí ficou 2017, 2018, 2019. 3 anos o Nair ficou fazendo as correrias dentro da Bolívia para mim. Eu orientava ele e ele ia fazendo, tá? Quando chegou 2020, entrou a pandemia, meio que freou um pouco o desenvolvimento do trabalho, mas ainda continuou. Aí chegou o final de 2021, eu vim para a fronteira. E quem assumiu o trabalho na Bolívia foi o irmão Nair, né? Como está até hoje fazendo trabalho. E aí o trabalho começou a crescer. Na época eu tinha 6 pontos de apoio, né? Entreguei para ele coordenar. Falei com ele sobre a questão se ele ia continuar com os líderes, ou ele ia mudar. Ele mudou tudo, colocou o pessoal que ele tinha confiança. O trabalho começou a crescer. Hoje, dentro da Bolívia, ele está com 11. Da última vez ele veio aqui, ele está lutando para abrir mais um na região sul da Bolívia. E assim o trabalho vai crescendo. Mas assim, Cochabamba não foi fácil, tá? Dali surgiu um bom líder que está fazendo um trabalho muito bom na Bolívia. Mas tem lugar, irmão, que não é brincadeira. Tem lugar que não é fácil. Você não vai conseguir um resultado assim. Não adianta. Não adianta você ficar no faz de conta. Eu não dei minha vida para missão para ficar no faz de conta. Tem que ser a coisa do jeito que é para acontecer, tá? Para ter o resultado de verdade. Então, isso é bastante importante. E nem que custe isso aí, tempo, sabe? Eu volto a dizer, Cochabamba foram 5 anos, eu batendo ali, trabalhando com outro, não dava certo, cortava, mudava, tirava.
A gente tinha que ter resultado, observava o trabalho, como é que estava indo, se estava fazendo direitinho, né? E até que Deus colocou a coisa certa e a gente começou a ter resultado naquele lugar. Bom, é isso aí. Mais uma história aí do desenvolvimento aí do programa de apoio evangelístico, para que vocês possam ver como é que é o corre, né, do trabalho. Hoje o trabalho está muito grande, graças a Deus, continua crescendo, né? O meu ritmo aqui é totalmente outro, né? Em relação ao projeto local, trabalho local, eu faço trabalho pastoral aqui no Paraguai, mas a gente está muito ali na internet, comunicação, pedido de material. A gente está num outro patamar, podemos dizer assim, né? De comunicação e de responsabilidade. Mas é muito bom a gente ver como tudo começou, né? E olhar muitas vezes esses lugares que deram tanto problema e a gente entender que tem lugar que dá realmente problema, mas não é motivo para a gente desistir, né? A gente tem que estar lá tentando até Deus colocar a pessoa certa e aí as portas vão se abrindo. Amém? Bom, vou finalizar meu vídeo. Convido você, se você quiser cadastrar o seu e-mail para receber. Esse aí é para buscar o meu filho na escola. Se você quiser receber os nossos informativos para aprender um pouco mais, para receber informação, aprender também, que eu mando e-mails falando de missões, dando dicas de missões, tá? Mas eu mando também informações do desenvolvimento do projeto, do que a gente está fazendo, como é que está sendo feito, né? As coisas que Deus vai falando com a gente, eu mando por e-mail. Se você tiver interesse, faz o seu cadastro no primeiro link aqui da descrição. É só você clicar aí, coloca o teu nome, teu e-mail, completa o cadastro todo e eu vou passar a mandar nossos e-mails informativos para você. Bom, um abraço, que Deus abençoe. Até mais.